Boa noite pessoal. Como é que vocês estão? Tudo certinho? Já vou antecipando aqui, que para essa live eu tô com um pouquinho de rinite, tá? Meu nariz tá escorrendo um pouco aqui, eu não sei o que aconteceu, mas faz parte da vida, acontece nas melhores famílias. Quando o pessoal entra aqui, eu vou explicando o contexto aqui dessas lives. Então, boa noite Carol, boa noite Raíssa. Eu vou explicar o contexto dessas lives que eu tô fazendo e depois eu já vou entrar direto no assunto. Falar sobre a aposentadoria hoje, principalmente em relação ao INSS e algumas coisas aí que algumas pessoas nem levam em consideração quando a gente pensa sobre investimentos e principalmente quando pensa lá para frente, quando a gente vai se aposentar. Tá, então para quem está entrando aí, já vai mandando essa live para algum amigo, algum colega, algum familiar que tem interesse em saber sobre investimentos voltados aí para aposentadoria e coisas do tipo, entender o que pode acontecer lá para frente. Então, boa noite Elaine, boa noite Tom, boa noite Júnior, Kio Júnior, boa noite André Monteiro, grande tio André, como é que tá? Boa noite Sininha. E aí pessoal, já vamos começando essa live então, porque a ideia da live é a seguinte, né? Você vai se aposentar com liberdade financeira? Então é um assunto que muita gente se pergunta se vai ter realmente lá na frente boas condições financeiras na aposentadoria, quando tiver mais velho e tudo. Olha aí, entrando mais gente aí, Luiz Marquezinho. Boa noite, Titão respondendo aí. Guerra Tadeu também entrou. E vamos lá, pessoal. Como que surgiu essa ideia de trazer tanto esse assunto de aposentadoria quanto a ideia dessas lives? Eu tenho feito uma reflexão desde que eu fui recentemente para o Pará. Eu fui visitar o Pará depois de um ano que eu passei longe, que eu me mudei aqui para Brasília, e no Pará foi quando eu realmente comecei a ter uma mentalidade diferente em termos de investimentos. Digamos que lá por 2017, 2018, eu estava já me interessando, investindo, estava aprendendo bastante, só que realmente o grande diferencial começou lá em 2019, quando eu, entre aspas, joguei o chapéu para o lado do muro e comecei a fazer investimentos pesados na bolsa, pensando principalmente lá na frente, lá em questões quando eu me aposentasse. Então isso foi o que me motivou principalmente a começar a investir num primeiro momento, e depois que eu fui aplicando a técnica, conhecendo mais sobre investimentos, eu fui antecipando alguns planos que eu não queria esperar até a minha aposentadoria. E essa mudança de mentalidade que eu tive final de 2018 para 2019, principalmente quando eu estava lá, acabou que quando eu fui visitar recentemente o Pará, eu lembrei de como que eu pensava antigamente, como que era a minha mentalidade antes de começar a realmente investir de verdade, e depois quando eu comecei a ter muito dinheiro envolvido na bolsa em investimentos mais ousados e com certeza que me proporcionam uma melhor rentabilidade, vamos dizer assim. Então foi assim que começou meus investimentos, a ideia de fazer essas lives, e o tema que eu queria trazer é sobre a aposentadoria, para você começar a criar uma concepção de que você não pode depender unicamente da aposentadoria pública, né, que é a aposentadoria do INSS. Então, para essa live, eu trouxe uma série de informações, notícias, pesquisas, dados realmente que eu fui achando aí durante os últimos dias para poder trazer um embasamento para vocês, para a gente poder começar a trabalhar essa ideia e pensar mais para o futuro, um pouco fora da caixa, e não pensar apenas na nossa previdência. Tá? Eu admito para todos aqui que eu não conheço a fundo a aposentadoria do INSS, porque eu vim do meio militar. Para quem está chegando agora no perfil, para quem não me conhece muito, eu comecei a minha carreira profissional como militar do Exército. Eu era oficial de carreira. Desde os 16 anos eu me formei na Academia Militar quando eu estava com 21 anos. Depois eu cheguei tenente capitão, e quando eu estava no posto de capitão, eu acabei pedindo demissão do Exército. Mas como que funciona para o militar? O militar não se aposenta pelo INSS, por isso que eu não tenho tanto conhecimento técnico, vamos dizer assim, do INSS. O militar ele tem uma pensão militar que a gente pagava à parte, e depois, quando chegasse no final da carreira e terminasse ali os 35 anos de serviço militar prestado, eu iria me aposentar com a aposentadoria integral no posto de coronel. Então seria uma aposentadoria muito interessante, muito acima da aposentadoria do teto do INSS e também muito acima do que a média da população brasileira. Então esse que era o meu contexto previdenciário, por isso que eu não conheço tanto o INSS. E mesmo que eu tivesse uma aposentadoria muito interessante, um salário de coronel, que daria para fazer bastante coisa, eu estava procurando meios de aumentar ainda mais a minha renda quando eu tivesse aposentado. E por que que eu comecei a buscar por isso? Porque eu comecei a procurar isso. Porque quando eu comecei a tomar ciência, fruto de alguns colegas de trabalho, alguns amigos que eram, por exemplo, médicos, eu descobri
que uma faculdade de medicina, por exemplo, particular, a mensalidade inicial ali no primeiro ano é 6 mil, 8 mil reais, por exemplo. Então, se depois a minha família, quando estivesse mais velho, e meus filhos quisessem ir para a faculdade, e se eu quisesse pagar um curso de medicina, por exemplo, para o meu filho, praticamente mais da metade do meu salário mensal da aposentadoria teria que ser em mensalidade da faculdade. Aí se eu fosse contar o custo de vida do meu filho, mais o custo de vida da minha família, não teria como só a minha aposentadoria de coronel pagar esses gastos. E lembrando que foi até uma conversa que eu tive com a minha esposa, eu não quero ter só um filho, eu falo que eu quero ter 4 filhos, ela fica um pé um pouco atrás, ela fala de 2, a gente vai chegar num acerto ainda. Mas de qualquer forma, se eu quisesse ter uma aposentadoria confortável e conseguisse criar os meus filhos da melhor maneira, principalmente pensando na educação deles, eu teria que ter uma renda extra além do meu soldo ali de coronel, e eu comecei a correr atrás dos investimentos por causa disso, sem contar uma série de outras histórias que tem em relação à estabilidade financeira e coisas do tipo. Tá? Então esse foi o contexto que eu comecei a procurar sobre a aposentadoria e como aumentar minha renda, e o que eu comecei a perceber, se não era suficiente para mim, a minha aposentadoria de coronel, que é praticamente o dobro do teto do INSS, imagina para quem vai depender só do INSS. Eu até peguei o dado de uma pesquisa, eu coloquei aqui do lado, praticamente 77% dos brasileiros, eles vivem apenas com um salário mínimo de aposentadoria. E desses que vivem apenas com um salário mínimo, praticamente 1% apenas consegue viver e bancar todos os seus custos de vida, todos os seus gastos apenas com essa aposentadoria. O que isso significa? Que praticamente mais de 90% dos aposentados precisam de algum complemento de renda para conseguirem sobreviver. E muitos, a maioria, pede ajuda para familiares, para filhos, parentes, vizinhos, colegas, amigos da comunidade, enfim, procura outras fontes de renda para poder complementar a aposentadoria. Foi até um caso de uma amiga minha do Rio Grande do Sul, lá de Caxias do Sul, da época que eu morava ainda perto ali da região serrana, perto de Gramado, quando eu era militar. E ela me procurou, deve ter uns 2 anos, lá por volta de 2021, final de 2021 para 2022, que ela estava preocupada com a aposentadoria dela. E por quê? Porque a aposentadoria dela, junto com a questão municipal, que ela teria direito também, não daria para bancar o custo de vida dela atual. Ou seja, lá em 2021, ela calculou que com a aposentadoria que ela fosse receber, ela não conseguiria manter o seu padrão de vida. Considerando que talvez ela pretenda ter filhos e coisas do tipo, ela precisaria de um complemento para sua aposentadoria, e me procurou aqui pelo Instagram para ver como que ela poderia começar a investir para pensar realmente lá para frente. Só que, infelizmente, o caso dessa minha amiga é uma exceção para o brasileiro. O brasileiro não costuma se preocupar tanto no primeiro momento. Depois que ele já está trabalhando há 10, 20 anos, está chegando aos seus 40, 50 anos, que ele vai se aposentar, que ele percebe que a renda dele vai cair drasticamente se ele for depender apenas do INSS. Nessa hora, começa aí um desespero para a maioria deles. Então, como que ela poderia, por exemplo, essa minha amiga do Sul, então como a maioria dos brasileiros poderiam melhorar as suas condições na aposentadoria? Então, isso que eu queria trazer esse conhecimento para vocês, trazer essa necessidade para que todo mundo aqui possa começar a pensar nisso e formas de melhorar isso lá para frente, né? Eu fui pesquisar também mais alguns dados de como que estava hoje o brasileiro aposentado, e eu descobri que praticamente 1/3, ou seja, 1/3, 33% dos brasileiros atualmente que estão aposentados, eles continuam trabalhando. Tá? Esse dado me chamou a atenção porque tem pessoas que falam que, e eu sou uma dessas, tá? Eu quero deixar claro aqui, que mesmo aposentadas, elas vão querer continuar trabalhando, elas vão querer exercer algum tipo de atividade, até porque para se sentir útil. Tem até o caso da minha avó, ela veio a falecer no final do ano passado, no começo do ano passado, em 2022, e qual que é o caso dela? Porque eu vou contar o caso dela. Ela tinha uma doença dela, durante muitos anos ela estava com Parkinson, e quando a minha tia-avó, ou seja, a irmã dessa minha avó ainda era viva, a minha tia-avó ela tinha algumas necessidades de ser cuidada. E a minha avó, como era uma irmã mais nova da minha tia-avó, cuidava dessa minha tia-avó. Ou seja, mesmo a minha avó, já de idade, já com 70 anos, um pouco mais, e já tendo a Parkinson, a doença, né, o Parkinson, ela conseguia cuidar da minha tia-avó e a doença não se desenvolvia tanto, porque ela se mantinha agitada, ela se mantinha sempre ativa, pensando, ajudando, ela se sentia útil, e acabou que a evolução da doença era muito lenta enquanto ela cuidava da minha tia-avó, que moravam as duas juntas. Moravam inclusive sozinhas.
Depois de um tempo, essa minha tia-avó ela veio a falecer por causa da idade, algumas outras complicações também, e a minha avó se viu pela primeira vez, eu acho que na vida, sem estar morando junto com essa minha tia-avó. E, em consequência, a minha avó começou a ter uma grande decaída, vamos dizer assim, fruto ali da doença. Ela começou a ter uma aceleração dos efeitos ali da doença, porque um dos fatores é que ela não tinha tanta atividade, não estava tão ocupada, não estava se sentindo tão útil, vamos dizer assim. E desde que houve o falecimento da minha tia-avó até o falecimento da minha avó, a evolução da doença foi muito alta. Então foi nítida, na verdade, a diferença de antes da minha tia-avó falecer para depois no desenvolvimento da doença da minha avó. E por que eu falo isso? Porque praticamente todo mundo fala que vai querer continuar trabalhando para poder se sentir útil, e tem pesquisas que mostram que as pessoas, os idosos que realmente trabalham, têm alguma atividade, seja atividade física, atividade mental, está sempre em pleno exercício, vamos dizer assim, ele tem uma longevidade maior. Tá? Então é interessante isso, só que apenas 18% desses aposentados, ou seja, 1/3 dos aposentados trabalham. Só 18% desses trabalham para se sentirem útil. Praticamente, acho que era 46%, quase metade dos aposentados que trabalham, eles trabalham por necessidade financeira. Eles precisam dessa complementação da renda para eles poderem pelo menos manter ou não decair tanto o padrão de vida. Ou seja, no final da vida, depois de trabalhar mais de 30, 40 anos, a pessoa se aposenta e ela é obrigada a trabalhar para tentar manter o padrão de vida dela. Isso é bem complicado. Aqui a Tânia Salgado, ela está comentando aqui que ela se aposentou em 2012, tem direito a um reajuste na aposentadoria. Não sei se é uma pergunta ou se é um comentário. Tá, eu estava dando uma olhada, parece que vai ter um possível reajuste, mas eu não sei os detalhes para você conseguir e nem em quais casos esse reajuste vai ser autorizado. Tá, Tânia? Então não sei se era uma pergunta isso aqui, esse comentário aqui, mas se for, tem que dar uma olhadinha específica no seu caso, me manda ali no inbox, no privado, que a gente conversa e vê o que é esse caso aí. Tá? E é o caso não, em consequência, né, de 1/3 continuar trabalhando para complementar a renda, que eu comecei a pensar como que eu posso complementar a minha renda sem ter que continuar trabalhando. E eu descobri que tem como fazer isso com os investimentos, e até a estratégia que eu ensino aqui no meu perfil, que é você criar uma fonte de renda extra, passiva, isenta de imposto de renda. Tá? E eu gosto de simular, quando eu falo dessa estratégia, os dois casos. Então, por exemplo, eu peguei até hoje, eu estava dando uma olhada, o teto do INSS hoje, para quem não sabe, é R$ 7.500. Tá? Para você ter direito a esse teto de R$ 7.500, você tem que investir não, você tem que recolher para o INSS, né? Tem que pagar uma contribuição mensal de R$ 877 durante 35 anos para você fazer jus a essa aposentadoria. Tá? Ou seja, 35 anos investindo 877, quase 900, investido não, né? Contribuindo quase R$ 900 por mês para ter direito lá na frente a essa aposentadoria. E se você fizesse a parte, ou seja, se você não tivesse investindo não, se você não tivesse só com o INSS e você estivesse investindo R$ 877 durante 35 anos dentro de uma estratégia de investimento, com uma carteira de investimentos diversificada, com mercado financeiro, renda fixa e coisas do tipo, depois de 35 anos você teria praticamente uma carteira de R$ 4 milhões, rendendo aproximadamente R$ 30 mil por mês, sem nenhum tipo de trabalho extra, tá? Seria uma rentabilidade passiva, isenta de imposto de renda. Então a gente começa a ver a diferença entre você simplesmente fazer o seu recolhimento para o INSS de R$ 800 e você vai ter uma renda de R$ 7.500, ou se você investe R$ 800 e você vai ter uma renda de quase 30 mil, isento de imposto, fora que você tem um patrimônio financeiro de 4 milhões que você poderia sacar. Então essa simulação eu fiz ela hoje à tarde. Quem quiser que eu mostre a simulação depois por inbox ali, eu posso mostrar tranquilamente. Inclusive eu dou aulas normalmente ao vivo, tem até um evento que eu falo bastante disso, de como você pode criar uma carteira dessa para você realmente ter outras fontes de renda no futuro. E isso acaba tendo uma consequência direta na minha transição de carreira. Porque o que eu pensei, poxa, se uma pessoa durante 35 anos investe R$ 800 por mês, ela pode ter 4 milhões daqui a 35 anos, por que, por exemplo, os coronéis que eu tinha contato não tinham uma carteira de investimento? E eu comecei a me perguntar por que
que tem coronel que chega às vezes na reserva, endividado, sem nenhum patrimônio construído, depois de 30, 35 anos de serviço, sendo que se ele colocasse uma quantia que para ele não ia pegar tanto no orçamento, ele tem como conciliar uma estratégia para fazer esses investimentos mensais, por que ele não tinha essa carteira de investimento? Eu comecei a me perguntar e comecei a entender que é tudo fruto da mentalidade. Porque a mentalidade que eu tinha quando eu era militar, e que era a mentalidade comum dos militares, era você construir o patrimônio por meio de um financiamento imobiliário, ou então um consórcio, alguma coisa assim. Não tinha esse conhecimento sobre investimentos. Então o militar, ele já tinha uma aposentadoria garantida e ele tinha condições de pagar um financiamento. Então nem passava na cabeça dele investir, criar uma carteira de investimentos diversificado, aumentar sua renda no futuro. Infelizmente é um assunto que só agora está começando a crescer, não só no meio militar, mas em todos os meios também. Então eu comecei a perceber que mesmo eu tendo essa condição de fazer esses investimentos mensais, eu queria aumentar ainda mais o leque e poder ajudar outras pessoas a entenderem que elas não podem depender apenas do INSS. Não só pela questão do teto ser muito pequeno, de R$ 7.500 por mês, que não dá para sustentar uma família inteira só com esse dinheiro. É até pelo motivo, eu gosto de falar que a previdência pública ela é insustentável. Então, quando ela foi pensada na criação dela, tinha uma questão que eram muito mais jovens contribuindo para a previdência, com uma população idosa bem menor do que a população jovem. Só que isso tem mudado década após década. Atualmente, a população idosa tem aumentado e os adultos jovens, até os adultos um pouco mais velhos, eles não estão tendo tantos filhos quanto acontecia antigamente. Ou seja, tem menos jovens contribuindo, tem menos jovens pagando a previdência e cada vez mais idosos precisando se aposentar, né, porque já têm o direito de se aposentar e eles não conseguem, eles ficam presos na fila porque está faltando essa contribuição. Não é à toa que recentemente passou uma reforma da Previdência e já se fala de outras reformas da Previdência. Elas serão necessárias porque o atual sistema previdenciário brasileiro ele é insustentável, ele é uma bolha e vai faltar dinheiro. Ou seja, para você não ficar dependendo de um salário cada vez mais próximo ao mínimo possível e para você não ficar dependendo de talvez nem receber algum tipo de salário, você tem que começar a pensar em alternativas para não cair nessa armadilha da aposentadoria, nessa bomba que é a nossa aposentadoria pública aqui no Brasil, né? E tem um jeito certo e tem um jeito errado de você poder tentar fugir do sistema previdenciário brasileiro, né? O jeito errado, eu falo nem que é um jeito errado, é um jeito que as pessoas fazem às vezes sem pensar direito. Teve uma história que inclusive aconteceu hoje pela manhã, eu estava voltando do treino com a minha esposa, a gente estava no elevador do prédio aqui onde a gente mora e eu encontrei, quando a gente estava no elevador, entrou um senhor, esse senhor bem velhinho, com certeza já é aposentado, aqui em Brasília. E quando ele entrou, a gente deu bom dia para ele e ele tava com um bloquinho desse tamanho assim de jogos de loteria na mão. Na hora que ele entrou, eu vi esse bloquinho de jogos ali e eu já sabia que a live sobre hoje seria sobre aposentadoria. Eu toquei assim a minha esposa, né, a Raíssa, eu mostrei para ela esse velhinho com um bolo desse tamanho, sei lá, 20, 30 jogos de loteria na mão. E eu pensei, cara, o quanto será que ele não gastou para poder fazer esses jogos de loteria? E eu comecei a lembrar que tem um livro que eu li recentemente que fala sobre essa questão de jogos de loteria lá nos Estados Unidos. E como que aconteceu nessa pesquisa, né? Eu fiquei sabendo, eu até anotei aqui, que os americanos, eles gastam mais com loteria, ou seja, com jogos de loteria, do que com filmes, eu até anotei para não esquecer, filmes, videogame, música, livros e eventos esportivos por ano. Ou seja, se somar isso tudo, não dá o tanto de dinheiro que o americano gasta com jogos, com bilhetes de loteria. E depois essa pesquisa continua e ela fala que praticamente as famílias de baixa renda, as famílias americanas de baixa renda, elas gastam por ano $412 com bilhete de loteria. Isso é 4 vezes mais do que as famílias de alta renda brasileira. Isso me chamou bastante a curiosidade, até porque no decorrer da pesquisa eles falam que 40% dos americanos não tem uma reserva financeira de $400. Ou seja, se a gente for fazer uma reflexão, quem não tem reserva financeira normalmente é a população de mais baixa renda. E é justamente essa população que gasta R$412 em média ao ano com jogos, com bilhetes de loteria.
Ou seja, ela gasta um dinheiro que ela poderia deixar numa reserva, por exemplo, ou trabalhando para ela, por causa de jogos de loteria. E por que será que ele faz isso, né? Por que será que essa família de baixa renda, ou a média das famílias de baixa renda americana, fazem isso? Aí o autor ele faz uma reflexão, ele comenta que a família de baixa renda, né? Vamos chamar assim essa família de baixa renda, de uma família com uma mentalidade um pouco mais medíocre, mediana ali, ou até um pouco abaixo da média, o que essa família faz? Ela não tem perspectiva de melhorar suas condições financeiras, ela praticamente gasta tudo que ela ganha no mês para sobreviver, não sobra nada, e inclusive ela deixa de comprar alguns itens necessários para ela para poder fazer os seus jogos de loteria. E só o fato dela jogar, comprar um bilhete de loteria, ela já cria uma expectativa de talvez ter a possibilidade de ganhar e comprar um carro, viajar e fazer tudo aquilo que ela vê na novela, que ela vê nos filmes, que ela vê nos seriados. Por quê? Porque a mentalidade de uma família de uma renda mais baixa, que não tem essa visão de longo prazo, não tem nem capacidade às vezes de investir, a única forma dela talvez conseguir uma abundância financeira é com loteria. Então ela gasta o dinheiro que ela não tem para correr não, né? Para tentar a sorte de a cada milhões de possibilidades dela ganhar numa loteria. Isso acontece com muita frequência, e eu não estou falando que isso é certo ou errado, mas é questão da mentalidade. Então, as pessoas que têm uma mentalidade um pouco mais próspera, as pessoas que realmente têm condições de estudar sobre o assunto, elas entendem que se elas conseguirem investir aos poucos, ano após ano, seja esses R$ 400 que ela jogaria na loteria, e não depender dessa sorte, e ela criar a própria sorte, ela começa a evoluir, né? Vamos dizer que a falta de conhecimento, infelizmente, da população de uma renda mais baixa, ela acaba impedindo a própria prosperidade financeira dessa família de baixa renda. E o que acontece, o que me preocupa às vezes, são famílias de classe média, famílias de classe alta, inclusive, que poderiam não ter essa mesma mentalidade, poderiam ter uma mentalidade acima, poderiam se desenvolver financeiramente até para poder ajudar cada vez mais essas famílias que não têm essas condições de obter conhecimento. Essas famílias acabam repetindo o padrão de uma família de uma mentalidade ali um pouco mais limitada, e isso pode comprometer muito o futuro de todo mundo. Então, quando a gente começa a pensar assim, o que uma família ou então uma pessoa de uma mentalidade mais próspera começa a fazer? Ela começa a aprender, ela começa a se desenvolver, ela começa a criar formas de pensamento para ela poder realmente pôr o dinheiro para trabalhar, ao invés de ficar tentando a sorte. Ao invés dela ficar sonhando em talvez ganhar uma loteria, ao invés dela ficar sonhando que talvez vai herdar alguma coisa, não. Ela pega o que ela tem, ela começa a desenvolver, começa a aprender, ela ganha mais capacidade, que quanto mais capacidade ela ganhar, mais condições ela vai ter de crescer financeiramente falando. E como que ela vai fazer isso para melhorar sua qualidade de vida na aposentadoria? Ela pode contratar uma previdência privada, tanto que eu estava olhando hoje, apenas 6% da população brasileira tem uma previdência privada para complementar a sua renda na aposentadoria. Isso é praticamente muito pouco. Ela pode criar uma carteira diversificada de investimentos, só que se eu for considerar isso, menos de 3% da população tem uma carteira diversificada, e boa parte da população que tem a previdência privada é a mesma que tem a sua carteira diversificada de investimentos. Então tem a necessidade do brasileiro médio aprender sobre investimentos, tem essa necessidade dele aprender sobre previdência privada, tem a necessidade dele começar a aumentar o seu nível de conhecimento para ele perder o seu medo, para ele perder o seu preconceito, para ele criar segurança, para ele entender que investimento não é correr risco de perder tudo. Investimento é você criar uma estratégia segura para lá na frente você começar a ter uma liberdade financeira, poder ter realmente condições de colocar os seus sonhos financeiros em prática. Então essa que é a ideia, essa é a ideia, né, melhor dizendo, e para poder contribuir com vocês, qual que é o meu convite? No próximo dia 24, ou seja, daqui a uma semana, em menos de 7 dias, eu vou estar disponibilizando um evento que é a Maratona Desperte a Sua Riqueza. E nessa maratona eu vou estar trazendo as ferramentas que eu uso, eu vou estar trazendo o método de investimento que eu uso para você criar uma carteira de investimentos diversificada com segurança, do absoluto zero, sem correr risco de ficar perdendo dinheiro e ficar jogando na loteria ou coisas do tipo. O mercado financeiro não é uma aposta, não é algo que você
vai estar fazendo que vai pôr em risco todo o seu patrimônio financeiro. Então tem muitos mitos em relação a isso, que nesse evento eu vou destruir esses mitos para vocês entenderem como que funciona. E o meu convite é que todos participem. Para fazer a inscrição, basta ir no link da minha bio, ali no Instagram, clica no link, coloca o seu e-mail, se inscreve, e no dia 24 vocês vão ter acesso a 3 aulas, onde eu vou estar explicando o passo a passo para vocês saírem do zero e conseguirem entrar no mundo dos investimentos com total segurança. Então, ok, pessoal? Então essa era a live de hoje, e a próxima live vai ser na quarta-feira. Desculpa, a próxima live vai ser na quarta-feira, onde eu vou trazer um assunto sobre investimentos imobiliários, né? Se vale mais a pena você comprar um imóvel e colocar esse imóvel para alugar, ou se vale mais a pena você investir o seu dinheiro, seja no mercado financeiro, fundos imobiliários ou outra estratégia. Então eu vou trazer números para a gente comparar isso e você decidir se vale a pena você ou financiar o imóvel ou você ter o imóvel alugado e você receber os aluguéis desse seu imóvel. Beleza, pessoal? Então era isso, boa noite, tenham um ótimo descanso e uma ótima semana. Até mais!